Mas nessa linha, senhor presidente, eu quero agora dar outro elogio, que é, me reportando mais uma vez, a sanção da presidenta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quero aqui registrar nesse momento, aproveitando essa sexta-feira, artigo de nossa autoria, publicado em diversos jornais do Brasil, entre eles jornais do Rio Grande do Sul, de Brasília e do centro do país, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência com o título A Grande Jornada. No ano de 2000, senhor presidente, apresentei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, sancionado no último dia 6 de julho pela presidenta Dilma, num ato muito concorrido. Estavam lá em torno de 700 pessoas, a maioria pessoas com deficiência. O Estatuto, senhor presidente, que nós aqui aprovamos por unanimidade, aqui fica meus cumprimentos a todos os senadores e deputados, ele é um dos mais importantes instrumentos de emancipação civil e social dessa parcela da sociedade. Um documento que consolida as leis existentes e avança no princípio da cidadania. Nesta década e meia de tramitação, realizamos, senhor presidente, mais de 1.500 encontros, audiências públicas, seminários, consultas, conferências nacionais e regionais, com ampla participação da sociedade, de entidades e de pessoas com deficiência. Cerca de 46 milhões de brasileiros serão beneficiados com esse instrumento nas mais variadas áreas: saúde, educação, trabalho, habilitação, reabilitação, transporte, turismo, lazer, acessibilidade, em sua mais ampla garantia. Nos seus 127 artigos, temos os que penalizam aqueles que descumprirem o que consta no Estatuto. Alguns pontos em destaque: atendimento prioritário em situação de socorro, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiro. Hotéis, pousadas, devem disponibilizar 10% dos dormitórios com acessibilidade. Reserva de 3% das unidades habitacionais que utilizarem recursos públicos. Estímulos ao empreendedorismo nessa área, ao trabalho autônomo, de linha de crédito, entre outros investimentos que o Estatuto orienta, passa a exigir cumprimento na área da saúde, da educação, da sensibilidade de todo o complexo das cidades. Tudo isso, senhor presidente, representa um enorme avanço na qualidade da vida das pessoas. A entrada em vigor da Lei Federal 13.146 de 2015 não vai encerrar apenas a trajetória de um projeto de lei, mas será uma nova caminhada de um projeto de vida de pessoas quase invisíveis que até então eram esquecidas pela diversidade da própria história. O pensador Theodor Herzl, em sua obra Uma História Íntima da Humanidade, diz que vida alguma pode ser considerada plenamente vivida se não tiver se beneficiado de todos os encontros de que é capaz. Hoje, a esperança se sustenta, acima de tudo, pela perspectiva do encontro com novas pessoas. Eu acredito que esse desejo, que reside na alma de cada um de nós, por si só move montanhas e aproxima corações e gerações. A nossa gente vem, ao longo dos últimos anos, se encontrando consigo mesmo, por meio de respeito às diferenças e às próprias identidades de cada um. O Estatuto do Idoso, como os Estatutos da Igualdade Racial, da Criança e do Adolescente, o da Juventude, são divisores de água dessa revolução, ou por que não dizer, dessa grande evolução. Uma vez que deixaram suas marcas nesse belo momento da civilização brasileira, dos seus personagens reais, gente sofrida, de homens e mulheres, da floresta, dos campos, das cidades, das areias, do litoral, das favelas, das palacitas. Enfim, senhor presidente, é a nossa gente mais sofrida que é contemplada com esses estatutos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência nasceu justamente nesses encontros de esperanças, dos anseios e sonhos de muitas vidas, das reflexões, do diálogo de pais, de mães,
filhos, irmãos, tios, avós, amigos, namorados, namoradas, que lá atrás se entrelaçaram na busca de um mesmo horizonte, cumprindo um ideal, os mesmos caminhos, como assim faz, eu diria, lembrando agora um pouco o meu Rio Grande, mas saindo do Rio Grande para o resto do país, lembrando o vento que vai para o sul, faz seu giro e se encaminha para o norte. Creio que o Estatuto é uma forma de perceber o ser humano em sua força e, ao mesmo tempo, de sua fragilidade. Uma nova forma de compreender que a diversidade é um traço que não tem que separar as pessoas, mas uni-las num sentimento de identidade e pertencimento, de ir e vir pelos caminhos e os espaços. Caminhamos, escalamos montanhas, atravessamos rios, falquejamos sonhos e esperanças, estendendo a mão sempre para a diversidade, acreditando e tendo a certeza que cada um de nós não é um, cada um de nós é um coletivo, e o coletivo é um todo, dentro, aí sim, de cada um de nós. A vida faz que aprendamos, a vida, ela nos ensina que quando tudo parece estar errado, tudo está perdido, sempre haverá um sol nascendo. É claro que temos que fazer também para que esse quadro todo aconteça numa pintura iluminada pelo melhor artista. Temos que lapidar a pedra da sabedoria com muita maestria e muita paciência, ajustar seus ângulos e assim, calmamente, as boas novas nós iremos alcançar. O senador Telmário Mota, um político antigo, de muitos anos, me disse um dia, na política, Paim, tu tem que aprender 3 coisas. Quais as 3 coisas, meu amigo? E aqui, Floresciano Paixão, que já faleceu. Precisa ter paciência, paciência e paciência. Se você tiver paciência, paciência e paciência, nunca abra mão das suas posições, mas tenha paciência. Que o tempo, que é o Senhor da verdade, haverá de te conduzir para o patamar que a energia do universo entenda que é a mais correta. E é nesse sentido que eu vim hoje à tribuna com muita calma, depois de ter, confesso, rezado muito ontem à noite, pedindo que a energia do universo nos ajude aqui no Congresso, para que a gente faça o bem sem olhar a quem, que a gente consiga aqui aprovar leis que beneficiem realmente os que mais precisam e que a presidenta não fique só vetando. Não pode vetar, eu veto, eu veto e eu veto. E que a presidenta, na arte, que é uma arte milenar de fazer política, estabeleça mais diálogo com o Senado, com os relatores, e não só vete, 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 vete. Senador Dramar, eu disse ontem e vou repetir hoje, e depois vou passar e faço questão da parte de Vossa Excelência. Esse debate que tivemos aqui do idoso, eu fiz questão de mostrar para quem me perguntou, estado por estado em que tive a felicidade de dar entrevista. Não teve um voto contra. Todos os votos foram a favor, que o voto foi simbólico no projeto original. E é ali que estava o mérito do reajuste aos aposentados, conforme o crescimento do PIB. Ninguém foi contra. Então, uma matéria como essa, que no principal, que foi no mérito, nós aprovamos por unanimidade, exatamente como veio da Câmara. Aí foi por unanimidade. Depois, destaque, emenda é outra história, mas o projeto original, inclusive, não foi destacado nada do que veio da Câmara, tinha bem claro isso. Nós queríamos introduzir uma outra oportunidade. Então, uma matéria foi votada por unanimidade, como é que agora, já de pronto, me sai, digamos, setores do governo dizendo que ela vai vetar? Eu vou fazer muito apelo para ela que não vete, que converse com o Congresso, converse, enfim, com os especialistas na área. Eu diria que o gasto financeiro é zero. É zero. Eu até queria que não fosse, mas o PIB, infelizmente, não está bom. O PIB, se olhamos para 2 anos atrás, o que vai repercutir agora na frente, é 0 e o outro é 1%. E o PIB dos próximos 2 anos deve ficar em torno disso. Então, no orçamento de 700 bilhões de reais, como é que alguém me disse que isso pode quebrar a Previdência? Meu Deus do céu! Eu estou falando no orçamento de 700 bilhões de reais.
é aproximadamente 700 bi a 600 e poucos bilhões. E como é que um gasto no longo de 4 anos, poderá ser 5 bi? Não, como dizem, 5 bi por ano ou 9 bi por ano. Isso é irracional. Eu não quero nem... Como eu rezei bastante, eu estou me cuidando até nas palavras, né? E diz, não, tenha calma, paciência e paciência. Vamos dialogar, vamos ver. Vamos chegar e vamos sentar efetivamente com tabela, com cálculo atuarial. Tem gasto ou não tem? E a lei só vale por 4 anos. Daqui 4 anos terá que ser votada outra lei. Por que não dialogar e já de pronto anunciar o veto? Não é a palavra da presidenta, deixo claro isso. Ela em nenhum momento disse que vai vetar. Ela disse que há uma discussão sobre o tema. E por isso que eu faço um apelo, os articulistas do governo. É inúmeras derrotas, uma em cima da outra. Foi assim no fator, foi assim agora, nesse momento. Eu digo no aspecto da visão de que poderíamos ter negociado ali já. E nas MP, e nos vetos que estão aí, por que nós não votamos os vetos até agora? Ninguém é contra o aéreos, por exemplo. Não se vota o veto porque há medo de perder os vetos. Esse é o mundo real. Senão teria sido votado. Mas o que dá para fazer? Porque agora o veto não se aprecia mais secretamente. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é possível. Todos nós queremos o melhor para o país. O senador Racirgo Gás, que preside a sessão nesse momento, tem feito também um belíssimo trabalho. Vossa Excelência também. Eu acho que esse é o momento de fazer política. Política é falar, é conversar, é dialogar, é encontrar saídas. Não de quebra de braço, quem ganhou e quem perdeu. Não é isso que interessa. Senador, por favor, uma parte de Vossa Excelência. Senador Paim, eu estava atento, vendo o pronunciamento de Vossa Excelência, e Vossa Excelência falava dos estatutos. E eu queria fazer coro aqui com Vossa Excelência no sentido de que os estatutos dos índios, do índio, está há 20 anos na Câmara Federal e ele sequer mexe nesse instrumento tão importante para o nosso povo original. Então, eu queria fazer esse registro e aproveitar e fazer um pedido, e vou formular um pedido oficial, estou encaminhando o ofício ao presidente da Câmara, que tenha sensibilidade em colocar esse assunto em pauta, que é da maior importância para 0,4% hoje da nossa população, que são os indígenas, 900 e poucos mil indígenas que nós temos hoje no país afora. Milhões. Então, deixa eu dizer uma coisa também, aproveitando. Vossa Excelência tem razão. Eu acho que é preciso, e aqui tem o senador Assi, que é líder do PDT, do meu partido, e é da base, que muitos assuntos estão deixando para ser discutido, senador Assi, já no último momento. Isso desagrega, isso desencontra, e o prejuízo acaba indo político para a presidenta, que já não está muito bem. Ela acaba recebendo a última missão do veto ou não veto. E aí tem aquele velho ditado, não adianta tu bater para depois tu assoprar. Só a expectativa do veto já cria um mal-estar, já cria um distanciamento, já cria uma rejeição, porque o veto, ele a priori, parece que está rejeitando aquilo que vai beneficiar o bolso de alguém. E se é uma coisa que dói muito, que não faz parte do corpo, é o bolso. Essa parte é extremamente dolorida. Às vezes dói mais que alguma parte do corpo. Então, é importante que a gente tenha essa conversa com o Delcídio e outros líderes do governo, no sentido de que haja um alinhamento de discussão muito antes. Ulisses Guimarães já dizia, vamos primeiro alinhavar para depois se reunir e fazer a festa. Não que não se traga assuntos aqui para discutir, mas acaba a própria base se dividindo em debates que nós poderíamos estar, de um lado, debatendo com a oposição para aprimoramento do trabalho, porque a oposição ela é salutar, é necessária.
É assim que eu entendo também. Ela é necessária. Ela é necessária porque ela aponta aquilo que, de repente, não está indo pelo caminho mais correto. E ela acaba trazendo para o aprimoramento da questão. Então, é fundamental que haja essa discussão, mas que haja unidade, né, dos lados para poder as forças se equilibrarem. Que acaba sobrando e já ficou, parece, meio cômodo. Deixa. A presidenta decide no veto ou no veto. Então, e aí está criado o trauma, está criada a insatisfação, está criado o distanciamento, está criado cada dia mais, acumulando, né, só outras dificuldades para o governo quando nós temos coisas aí para estarmos abraçados. Mas Vossa Excelência falava das 3 coisas na política: paciência, paciência, paciência. Verdade. Isso me lembrou um cidadão casado. Ele chegou para a mulher dele e disse: minha esposa, eu hoje vou atrás de emprego. Não sei quando volto, mas eu vou atrás de buscar algo melhor para a nossa família. Agora, eu só te peço uma coisa: seja fiel comigo, que eu serei fiel com você. E esse trabalhador foi embora. Chegou em certa fazenda, achou emprego. 20 anos ele passou nessa fazenda. E com 20 anos ele chegou ao patrão e disse: meu patrão, hoje eu não quero mais trabalhar, quero ir embora. Buscar meu dinheiro. E quando ele arranjou esse emprego, ele falou para o patrão: não me pague não. Só me pague no dia que eu for pedir para sair. E assim o patrão fez. Com o recurso dele, guardou, e no dia que ele foi pedir, o patrão disse: você quer o dinheiro ou quer 3 conselhos? Vá para casa, pense, amanhã volte e me procure. E no dia seguinte, o empregado voltou e disse: eu resolvi aceitar os 3 conselhos. E o patrão disse: então você não quer o dinheiro? Quer os 3 conselhos? Quero os 3 conselhos. Primeiro, não desvie caminho. Cuidado. Às vezes, eu desviar um caminho, achar que ele é mais curto, ele pode ser o caminho da precipitação. Não seja curioso no mal. Isso pode levar a consequências muito ruins. E não tome decisão na cólera, no momento de raiva e de ódio. Está aqui 3 pães para você comer de retorno e um maior para você comer com a sua família. E o patrão foi embora, o empregado foi embora. Logo, andando, caminhando, foi a pé, 3 dias de viagem. Quando ele chegou a determinada parte do caminho, ele viu o desvio. Falou: opa, se eu for por aqui, o caminho é muito mais longe, eu vou por aqui. E pegou o desvio. No caminho ele se lembrou do conselho, voltou. No dia seguinte ele ficou sabendo que aquele desvio tinha uma armadilha para o primeiro que passar ali ser sacrificado. Se hospedou no hotel. À noite ele viu gritos, 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 gritos. Ele pulou da cama, levantou para ir lá. Quando ele caminhou, ele disse: opa, não posso ser curioso no mal. Recolheu. No dia seguinte, o dono do hotel perguntou: você viu uns gritos ontem? Ele disse: eu vi. Você não foi ver? Ele disse: não, pois você foi o único hóspede que escapou, porque é um louco que grita que não vai, ele mata alguém que vai lá. E ele caminhou. Ao chegar perto da casa dele, que ele olhou a fazenda, a esposa dele estava abraçada com um homem. Aí ele falou: não aguento isso. Vou tirar a vida daqueles 2. Aí se lembrou do conselho do patrão, falou: não, eu vou dormir. Era finalzinho de tarde. Eu vou dormir e amanhã cedo eu vou lá. E no dia seguinte ele chegou lá, quando a esposa viu, abraçou com todo o calor, todo o amor, todo o carinho. Ele então disse para ela: você fazendo isso comigo, 20 anos que eu fui, 20 anos eu fui fiel a você. E você não foi comigo? Ela falou: como que não foi? Se eu estou lhe esperando. E aquele homem que estava, disse: aquele é o seu filho que ficou na minha barriga. Então, ele abraçou a mulher, chorou e foram comer o pão, o 4º pão que a esposa dele. Quando ele abriu, estava todo o dinheiro do salário dele ali dentro. Ou seja, nessa caminhada política, onde se trata da vida de muitas pessoas, é preciso você ter esse grande exercício de paciência, essa mesma paciência que o senador Assis está tendo na presidência, e nos dá esse tempo e ouvir. Eu sinto a cada hora ele mais calmo, mais tranquilo, que ele tem tomado um chá e tem sido extremamente parceiro. Mas quero parabenizar você. Obrigado, senador Telmo Maremoto. Eu acho que
Quase uma fábula, né, que Vossa Excelência conta. Ela tem tudo a ver com esse momento que nós estamos atravessando, né? Ter essa responsabilidade, né, de não tomar decisões precipitadas, que eu acho que é isso que está acontecendo, que mandam para cá, eu confesso aqui, dialogando com Vossas Excelências, medidas provisórias que atingem o mundo do trabalhador, do aposentado, enfim, e até de empreendedores, eu fico sabendo pela imprensa. Eu tenho quase 28 anos de Congresso, fui oposição, sou da base, e não consigo entender isso. Por que como aquelas duas MP que vieram no fim do ano, ninguém estava sabendo. Não dá, não é assim que a gente vai chegar num bom termo, em um caminho correto, adequado. Que eu sempre digo que quanto mais dialogarmos, mais discutirmos, mais haveríamos de encontrar caminhos. E caminhos do bem. Eu acho que alguém aqui, eu não consigo acreditar, nem que a oposição queira o mal do governo. Eu acho que alguém da base quer o mal do governo. Seria dar tiro no pé. A gente tem posições que entendemos que não são adequadas para aquele momento e poderiam ser modificadas. Quantas medidas chegam aqui e são alteradas? Mesmo essas MPs que chegaram aqui, foram todas alteradas, não ficou uma igual. E para que o desgaste, então? Para que o desgaste? Mesmo a discussão do fator. Não, nós vamos vetar. Está aí, para os próximos 2 anos, está construída a alternativa ao fator. E para que o desgaste, então, se por outro lado teve que assumir que não tinha como construir uma alternativa que não fosse de imediato aplicar a fórmula 85-95, que vai permitir que a mulher se aposente. Eu tenho que repetir, porque esse tal de 85-95, discutia aqui ontem com o senador Jorge Viana, discutíamos, não, esclarecíamos. Muita gente pensa que é a idade para se aposentar. Não é. É 55 anos mulher, 60 homem. 35 de contribuição homem, 30 mulher, para simplificar.